terroristas contra terroristas, né? Terroristas e policiais de unidade de terrorismo em uma arena versus, né? São duas equipes versus. E, enfim, fica essa superficial impressão de que o game incita a violência. O filme também incita, o livro também incita. Na verdade, é como aquilo atinge, sabe? Claro que o game tem a relação interativa, por isso eu acredito que a censura tenha um clima um pouco maior, sabe? Mas tem muito para caminhar ainda, tem muito. E a agência que desenvolve os games, ela desenvolve para todas as plataformas? Não. Aí também tem o Brasil, né? Continuando até um pouco da tua pergunta, o Brasil não tem uma exposição, não tem uma influência no mercado, não é um mercado significativo para o mercado de games mundial, sabe? Não tem movimentos, os movimentos que tiveram foram desastrosos, do meu ponto de vista, assim. O maior sucesso mundial do Brasil no mercado de games é um jogo de criação de cavalos, não é isso? De uma empresa lá do sul que fez para o mercado alemão, de caça, exatamente. De caça, não, é o Deer Hunter, tem uma empresa lá, Salt Lodge, que agora foi comprada pela Ubisoft, e eles fizeram, mas é Estados Unidos, porque tem a cultura da caça. Estados Unidos. Estados Unidos tem a cultura da caça, e daí eles fizeram... Na verdade é caça de viado, né? Exatamente, isso aí. E daí, esses foram uns exemplos. Tem um exemplo da Roblo, que é uma empresa de Santa Catarina, que está fazendo um game também muito bem visto agora, mas é assim, aponta nos dedos de uma mão as iniciativas. Mas por exemplo, não precisa ser brasileiro, mas a empresa quer contratar a agência para desenvolver um game para a PlayStation. Sim. Como é que é o contato com a PlayStation para liberar, para poder fazer? Esse é o problema, porque pelo Brasil não ter essa expressão, são poucos os desenvolvedores que têm a licença para desenvolver, né, os kits de desenvolvimento próprios, desenvolvedores licenciados. Por quê? Porque precisa primeiro, para fazer um game com um porte, para ter uma demonstração, né, de competência, né, de uma demonstração técnica para a Sony, por exemplo, de que essa empresa é capaz de desenvolver para essa plataforma, bom, daí vai um ano, sabe? E essa empresa precisa ser sustentada durante esse ano. Então, emperra isso porque não tem como é que eu vou dizer, uma demanda de mercado local que custeie isso para essa empresa fazer. Por isso que os movimentos também, eles são meio desastrosos, porque são muitos movimentos independentes. Pessoas que vêm de universidades, de núcleos incubados em universidades e vão lá e vão no peito na raça. Ou seja, a iniciativa ela é boa, mas o resultado final é um desastre, na maioria das vezes. E aí isso as desenvolvedoras não conseguem desenvolver. E outra é uma questão de mentalidade. O mercado publicitário ainda não conseguiu entender que para fazer um game são milhões de reais, entende? E não mil, sabe? Não são milhares de reais. Então, isso aí, por não acreditar ainda no poder da plataforma, né, no poder do game como plataforma de propagação de mensagem, de função de marca, etc., então esse valor é muito alto ainda. Mas vamos supor, a plataforma seria, não sei se é assim que funciona, mas por exemplo, a própria plataforma. Eu passei por uma dessas agora há pouco, por outra palavra. Mas, por exemplo, a PlayStation ter a sua própria agência, então se o cara quer rodar um game pro meu videogame, ele vai ter que fazer comigo. E aí, amplia. Não, porque daí são dois negócios distintos, assim, sabe? Tipo, o negócio da Sony é o entretenimento, sabe? Se alguém quiser fazer um game para aquela plataforma, vai ter que passar por uma barreira qualitativa ali e tal, uma análise, e daí esse game vai entrar ou não, sabe? Mas os advergames, eles ainda são, eles têm ainda uma certa rejeição pro mercado de games de entretenimento, justamente porque eles ainda são muito rasos. Se a gente for parar para pensar, vamos analisar as duas pontas aqui, sabe? Tipo assim, esse game aqui, ele não se sustenta contra aquele lá da outra ponta, entende? Por mais que ele seja um puta case de comunicação, se for botar ali, porque daí vai ser outro júri, né? Vai ser um júri do mercado de entretenimento que vai julgar isso. Me corrija se eu estiver errado, mas a gente está falando assim, você tem alguns atores na cadeia. Você tem o fabricante de hardware, que é Sony, Microsoft, Nintendo, que fabrica os consoles, outros fabricantes de hardware, que é PC, celular e tudo mais. Você tem os estúdios que desenvolvem software, que desenvolvem jogos para esses hardwares. Você tem as publicadoras que investem normalmente dinheiro nos estúdios.
para que eles produzam o jogo e aí fazem todo o investimento em distribuição e comunicação para que esses jogos cheguem no mercado final, no consumidor final. E no caso que a gente está falando de Advergame é que os estúdios, eles são um misto de estúdio de desenvolvimento de jogos com agência de publicidade. Isso, né? Você trabalha, na verdade, a necessidade de comunicação de um cliente específico e cria um jogo que atenda aquela necessidade, que é o que eles fazem, se não me engano. Sim, é que em comunicação, os Advergames ainda não são um produto, eles são um serviço, entende? Tipo, essa é a diferença. Não é um game de prateleira, um standalone, como a gente chama, sabe? Não se faz isso. Se faz um game na internet para baixar e para a galera jogar free. Por quê? Porque a marca, ela não quer cobrar pela experiência com a marca. Ela quer entregar isso, né? E só que aí tem outras maneiras, entende? O problema não é cobrar ou não cobrar, a galera vai consumir se for tido como entretenimento mesmo, sabe? Agora, se ele for um game um pouco mais pontual e menor do ponto de vista da experiência de gameplay, então vai ter que fazer vários, entende? Daí tem que fazer vários. E daí não vale todo um investimento para ser um game tão curto assim, sabe? Esse negócio do que você falou de cobrar. Eu estava vendo outro dia, eu vi uma notícia que a Adidas, eu acho, colocou naqueles no Xbox tem os avatares, né, que você faz pro seu perfil. Sim. E ela disponibilizou, você coloca a roupa no avatar, cara. Então ela disponibilizou a coleção da Adidas, mesmo de roupa, para você colocar no seu avatar, só que ela cobra. Tipo, você paga, sei lá, $10 e você pega um moletom virtual do seu avatar. E as pessoas compram, então assim. Sim. E teoricamente não tem jogo, não tem interação, não tem nada, é só um avatarzinho ali, porque é pro perfil deles, você não joga. É exatamente isso, sabe? É isso que a comunicação, a galera de propaganda precisa conseguir enxergar, e por isso que eu trago toda essa história, para que vocês tenham uma imersão do ponto de vista do todo o contexto histórico, técnico, que aconteceu, para depois confrontar as duas coisas. Por isso que eu não juntei os dois termos, né, no nome da palestra. Por causa disso, porque tipo, isso aqui já existe há tempo, isso aqui que está chegando agora, aqui, né, isso aqui também já existe há tempo, mas enfim. Então, para casar essas duas coisas, é preciso que elas falem a mesma língua, sabe? Porra, essa aqui pergunta as horas, essa aqui responde que tem 2 anos, tem 40 anos, sabe? Então não funciona ainda, sabe? Então, tá melhorando isso desde 2007, é quando eu, coincidentemente, eu saí, né, deixei de ser redator e abri a Aquiles com meus 2 sócios, mas principalmente porque a Crystal Importer ganhou um prêmio que foi de Titânio com um case de games. Então, ali, Titânio dita, né, para o mercado inteiro mundial que um movimento vem por aí, né? Então, é a primeira brisa. Então, ali o mercado começou a se atentar para isso. Diga. Você falou que acha a melhor plataforma que já fizeram o Play 2, né? Sim. Por que você acha isso? Porque ele mudou a percepção, assim, a que prestou o melhor serviço e a que tinha a melhor relação. Ele pegou os dois públicos, pegou o público infanto-juvenil e depois pararam, daí, enquanto o PlayStation 1 continuou tendo títulos produzidos também, títulos mais elaborados, teve uma hora que simplesmente dividiu mesmo, o PlayStation 1 virou só para infanto-juvenil, o PlayStation 2 daí assumiu o adulto, porque o público correspondeu tão bem. E teve uma campanha mundial da Sony para o PlayStation, que fez essa quebra de paradigma, que o Wii também fez, que o grupo TWA tem uma metodologia chamada Disruption, que ele fez isso, sabe? Que é, em vez de tentar pegar o público infanto-juvenil que consumia games, ele começou a fazer uns anúncios que uma criança, um adolescente não ia entender mesmo, sabe? Porque era muito raciocínio dentro daquele anúncio, sabe? Era muito conceitual. E também ele começou a trabalhar via os lançamentos, a divulgação, toda a parte de publicação que o André falou, começaram a trabalhar essa mudança de percepção via, enfim, as limitações intelectuais que o outro público tinha, e trabalhando aquele desafio intelectual ali, sabe, da peça publicitária, e daí esse público adulto começou a se identificar com isso, porque a linguagem toda, né, desde o início, não era uma coisa anunciada como para criança, não, era uma coisa que já me colocava numa posição de, pô, tá, isso aqui, entendi isso aqui,